Os números da dengue estão preocupando bastante. Os 853 municípios estão atentos à dengue em Minas Gerais, que é o estado que tem a segunda maior incidência da doença, desta epidemia no Brasil. São casos e que a gente vai, de certa forma, discutir aqui o que é essa doença que a gente conhece há tanto tempo, que a forma de combate do mosquito a gente já fala, propaga há décadas. O que tem de diferente, o que está acontecendo e qual que é a importância que principalmente você que está aí como gestor, como servidor da área municipal, está acompanhando isso aí na sua cidade, pode levar aí de conhecimento para o dia a dia. A gente vai conversar com a Juliana Marinho, que é técnica de saúde aqui da ANM. Juliana, satisfação recebê-la aqui mais uma vez. Boa tarde, muito obrigada, Fabiano. Ju, me conta uma coisa. Você me falava aqui, né, do mais de 100 mil casos confirmados da doença. A gente está vivendo, o secretário de Saúde, Estado de Saúde, o Fábio Baquerê, falou sobre ser um dos maiores epidemias de todos os tempos. Como é que está sendo esse enfrentamento por parte dos municípios? Vocês fizeram um webinário agora recentemente, deu para ter uma noção de como é que está sendo esse início de ano em relação à dengue? Igual você já falou, né, Fabiano? Todo ano nós estamos aqui falando sobre a dengue, né, falando das ações que podem ser tomadas, e realmente esse é um ano atípico. A gente sabe que todo ano a gente já espera um momento difícil no início do ano, né, mas esse ano em especial está sendo um ano com um número muito grande de casos, né? Então a gente já tem confirmado 100 mil casos, então nós sabemos, assim, da dificuldade do gestor lá na ponta. E assim, a gente vem reforçar novamente a questão da população, né, a parceria que os gestores precisam da população nesse momento. Então, realmente é um momento muito crítico para a saúde de Minas Gerais. E além da dengue, a gente tem o retorno da Covid, a gente está no momento chuvoso. Então, assim, a gente sabe que esses números ainda podem aumentar. Então, nós estamos aqui, fizemos um webinário com participação do Estado e do COSENS, que são os nossos parceiros, né, para auxiliar aí os gestores no dia a dia. A gente tem acompanhado, e o secretário do Estado de Saúde falou que recurso não vai faltar para o combate à dengue. Muitos municípios, a gente está falando aqui de municípios de todos os tamanhos, né, mas como a gente teve aí uma epidemia, ou uma endemia ainda, né, da doença dos últimos anos mais branda, ou seja, menos dramática do que está agora, então tem recurso, muitos recursos do Estado. No Estado já é essa a realidade. Você tem o recurso para esse ano e tem um recurso ainda reservado dos anos anteriores. Alguns municípios, obviamente, têm um pouquinho mais de dificuldade em ter essa questão. Quando o secretário fala que não há problema financeiro, orçamentário para combater a dengue, a gente está falando, então, muito mais de uma ação, a necessidade muito mais estratégica do que necessariamente só investimento, seja do município, seja do Estado? Porque nesse momento a gente sabe que a falta de recurso, por mais que não tenhamos a falta de recurso, os municípios precisam se preparar internamente, né? Então não é só o recurso nesse momento que vai ajudar no combate, principalmente as ações que são realizadas. As ações da população, a conscientização da população, que é onde a gente trabalha muito com o gestor. O gestor precisa trabalhar a conscientização da sua população, porque não adianta ter recurso, não adianta a prefeitura, o gestor fazer o papel dele, sendo que a população não vai colaborar. Então a gente sabe que a maioria dos focos estão dentro de casa, né, estão nas residências. Então, assim, não é só o recurso nesse momento que vai ser o suficiente para a gente conseguir combater o mosquito. De uma maneira geral, o que o gestor hoje que está nos acompanhando, o que ele pode ter de apoio, né, técnico da ANM nesse momento, né? Porque a gente está vivendo aí, a gente falou, né? Dengue se fala todo ano, a mesma coisa, não deixar a água limpa, parada, aquelas coisas todas. Mas agora a situação ficou um pouco mais dramática, né? Porque a gente precisa de ações mais efetivas. A gente acompanha algumas cidades de grande porte, como Belo Horizonte, Contagem, aumentando o horário de atendimento da população, também abrindo novos leitos. Os municípios menores, como eles devem lidar com isso? Tem que ter aí uma política, talvez, de
de social próximo dos municípios ali, ou seja, o município menor contar um pouco com o município do lado? Como é que funciona esse... O que a gente tem de raio-x desse processo? Nesse momento, né, a nossa orientação o principal nesse momento, conscientização da população, a capacitação dos profissionais da própria prefeitura para o manejo clínico mesmo. O Estado até disponibiliza um curso que é gratuito para os gestores, para os profissionais, né, para os agentes, porque para além de todo esse processo, o município precisa ter esse aperfeiçoamento interno para atender esse paciente. Então, precisa identificar de forma rápida. A gente sabe que alguns casos estão graves. Então, assim, esse manejo clínico, essa capacitação de manejo clínico, ela é fundamental nesse momento. A vacinação, ela já começou agora em alguns municípios, mas ainda é tímida em Minas Gerais, né? São só 22 municípios, não é isso? Isso, ficou definido, né, pelo Ministério da Saúde, os 22 municípios de Minas Gerais. Então, essas vacinas já chegaram no estado e já está sendo distribuída para os 22 municípios. Então, de imediato, a vacinação à faixa etária de 10 e 11 anos e vai iniciar em alguns municípios a partir de amanhã. Então, no decorrer dessa semana, já teremos aí o início da vacina. Perfeito. Então é isso, gente. Lembrando que não será pela vacina que o combate da dengue se dará nesse primeiro momento, porque tem um laboratório só que está fazendo a vacina. Esse laboratório não consegue entregar a gente vai ter 5 milhões, no máximo, de doses até o fim do ano, ou seja, é muito menor do que a população que a gente tem no Brasil. Talvez para atingir aí esse público de 10 e 11 anos, talvez seja o primeiro momento, mas a gente precisa realmente de conscientização, daquele velho cuidado para combater o mosquito. Até o próximo Conexão AMM. Grupo Projeta, a maior empresa de projetos do Brasil.